Oi, todo mundo. Estou aqui de novo. Pensavam que eu tinha sumido do meu canal, não era? Não, eu só estava bastante ocupado. O meu trabalho me ocupou muito esses dias. E aí, estou com um vídeo novo agora. Vamos lá. Eu quero falar aqui sobre religião e hipocrisia dentro da religião. Olha, de onde surgiu essa palavra religião e o que ela significa? Quando a Bíblia foi traduzida, quando a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento todo, ela foi escrita em grego. E essa palavrinha que foi utilizada para dizer sobre religião é uma palavra em grego chamada treskeia, que significa prestar serviço a Deus ou adorar a Deus, prestar adoração a Deus. Só que depois as pessoas começaram a usar isso aí, a Bíblia foi traduzida para o latim, e no latim aí veio essa palavra religare, que seria o sentido de refazer ou reconectar o homem a Deus. Então, religar o homem a Deus. Agora, será que a gente está realmente vivendo essa palavra nos nossos dias? Tem dois trechos na Bíblia em que é citada essa palavra, treskeia, como religião. Em Atos 26, capítulo 26, versículo 5. Quando o apóstolo Paulo estava falando de si, ele diz assim, olha, ele estava num discurso falando de si mesmo e mostrando o caminho, que era assim que chamava, que era o caminho para chegar até Deus, que era Jesus. Ele estava falando de Jesus ali. Aí ele disse assim, vocês todos sabem que eu fui extremamente rigoroso ao cumprir os dogmas da minha religião. Então ele vivia numa situação em que a religião para ele era uma vida de dogmas, uma vida de estatutos, de fazer as coisas e tal, de agir conforme os mandamentos da religião. Depois, quando ele foi convertido, quando ele conheceu Jesus no caminho para Damasco, que Jesus apareceu para ele e ele ficou cego durante alguns dias, foi quando ele veio conhecer realmente quem era Jesus. E essa palavra, eu creio que para ele perdeu o sentido, essa religião do jeito que ele falava. Porque ele tinha uma religião como forma de prestar serviço a Deus, mas aquilo não era exatamente o que o coração dele estava falando. Então, a religião depois foi ser usada na carta de Tiago, no capítulo 1, versículos 25 e 26. Confere aí na Bíblia de vocês. Eu tenho, inclusive, eu tenho a Bíblia aqui em papel, mas também tem um aplicativozinho que eu já vou, Bíblia e tal, tem um peixezinho assim. Eu já vou lá no livro, procuro o capítulo e leio os versículos. Então facilita a vida de vocês quando forem consultar. Tiago falando para os crentes daquela época, ele disse assim, vocês que cuidam de ser tão religiosos e se prendem exatamente a essa questão de aparência. Na verdade, ele diz, a verdadeira religião, olha só, como era importante para ele isso aí. A verdadeira religião é se guardar da corrupção do mundo e visitar os órfãos e as viúvas. Quando ele fala visitar, ele diz prestar assistência. Porque naquela época não tinha previdência social, não tinha o nosso INSS, o SUS. Então eram pessoas que ficavam totalmente desassistidas. Órfãos não tinham pais e ficavam lá sem a mercê. Não é? E as viúvas também. Inclusive no Velho Testamento tem chamada a lei do levirato, que era quando uma mulher ficava viúva, o irmão, o próximo do irmão do marido, o mais novo, na escala, o seguinte, era obrigado a casar com ela. Por quê? Porque amparava ela na sua viuvez. E esse foi um tema muito perseguido na Bíblia, assim, eu quero dizer, que sempre foi falado muito. Inclusive as pessoas confundem aquele pecado de Sodoma e Gomorra, achando que tem a ver com cunho sexual. E na verdade tem outros tantos escritos lá, que Jesus disse que quando as cidades que não recebessem os discípulos, batesse o pó na poeira, que teria mais rigor para aquelas cidades. E no livro de Ezequiel ele também fala que terá mais rigor do que teve o rigor de Sodoma e Gomorra e Adimá e Zeboim, que foram 4 cidades destruídas pela Saraivá, da chuva de fogo e enxofre, desculpe. E na verdade era por isso, as cidades eram pessoas ricas, próximas do Vale de Sodoma, eram consideradas uma riqueza em tudo aquela história de um fertilizante, em se plantando tudo dá. E lá as pessoas viviam ricas, mas desamparavam os pobres e as viúvas.
Aí olha só que interessante. A gente vê hoje na atualidade, não vou citar o nome de ninguém, mas teve uns determinados religiosos que estavam aí num determinado ministério e tiravam verbas da educação, verbas públicas, para construir faculdades privadas para si, para o seu próprio interesse, inclusive imprimir a Bíblia com o seu próprio rosto. Eu estou falando de uma determinada religião. Porque para mim isso é uma religião no sentido de que a pessoa se coloca, aparentemente eu estou ok, mas agindo fora da lei. O que é que Tiago disse no versículo 26, no capítulo 1 da carta dele? A verdadeira religião é se guardar da corrupção do mundo. Então essas pessoas não estão sendo apenas religiosas, não estão usando da sua vida como adoração a Deus. E aí entra a questão da hipocrisia. Quando você faz uso de uma religião, às vezes as pessoas criticam, tem gente que foi assassino, não sei o que lá, foi pra cadeia e virou crente. Bom, nesse ponto eu até discordo, porque Jesus disse assim, quem precisa de remédio é quem está doente, não é quem está bom. Então, se a pessoa se verdadeiramente se arrependeu e daí passa a ter uma vida dedicada à religião no sentido de adorar a Deus, prestar serviço a Deus, Deus é poderoso para perdoar os pecados. Não quer dizer que ele não tem que cumprir a pena dele, porque Deus também obedece à lei dos homens. Agora, tem gente que entra numa religião apenas para dizer, opa, agora eu sou religioso, agora eu estou protegido com a capa, com o manto da religiosidade. Gente, religiosidade não vai levar você a canto nenhum. Se você não tiver aplicado a sua vida dedicada a adorar a Deus e ao seu serviço dedicado para engrandecer o nome de Deus. Agora, usar de recurso público, usar de nome, bater nos peitos. Eu sou crente da igreja fulaninha de tal. Desde quando isso mais é sinônimo de santidade? Ou de bom caráter? O próprio Jesus já dizia que quando vier o fim dos tempos, que ele vai fazer a separação entre o joio e o trigo. Vocês não sabem o que é isso, a história de joio e o trigo? É o seguinte, o trigo era plantado no campo, lançadas as sementes, só que mesmo que não tivesse semente de joio, ela nasce junta com o trigo e se enrola lá, de forma que só não dá para separar elas enquanto elas não ficarem maduras e você cortar. Aí a colheita do trigo é feita com uma foice, pega o fecho assim, corta. Quando colhe o trigo, que espalha o pé de trigo, né? Parece um capinzinho assim, grandinho, que fica dourado, amarelinho, marronzinho, enfim, aquela corzinha do trigo. Por isso que chama a pessoa a pele trigueira, que é a cor dourada, assim, né? Queimada do sol. Aí quando se faz a colheita, aí separa o joio do trigo. E o que é que faz com o trigo? Aí vai passar por um processo de moagem, não sei o que lá, para fazer a farinha de trigo que nós utilizamos para tantas e milhares de receitas que existem aí no mundo. O joio que é feito dele, ele é lançado no fogo. Faz uma fogueira ou um forno e rebola. Então assim, o joio tem aparência de trigo. O hipócrita tem aparência de religioso. Tem gente que anda com a Bíblia deste tamanho debaixo do braço. Mas se abrir a boca, aí solta tudo, todo o veneno que tem lá dentro. E a Bíblia diz mais, o que contamina um homem não é o que você come, mas sim o que sai da sua boca, porque também a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Quer saber se uma pessoa é religiosa ou se ela é um cristão, ou adorador, seguidor de Cristo? Dê dinheiro e poder. É muito simples. As pessoas passam a agir conforme elas realmente são. Quando lhes é dado uma oportunidade de colocar para fora tudo aquilo que a pessoa é, aí você já sabe, tem uma capa de religioso, mas não adora a Deus com sua vida. Porque o maior testemunho que uma pessoa que se diz cristão pode dar é com sua própria vida. É do que ela fala, do que ela faz. E o que é que você está fazendo com a sua religião? Você está usando ela para acudir as viúvas, os órfãos, ou seja, pessoas necessitadas para ajudar o seu próximo, ou está fazendo isso, e também se afastando da corrupção, ou está fazendo isso apenas para ter um título de religioso e ser benquisto na sociedade, na família, aparecer aí com nome, inventa um cargo já. Se você está fazendo isso por esse segundo motivo, por esse outro motivo, parabéns, o seu destino é o fogo. Eu não tenho nem papas na língua para dizer.
Então, meus queridos, a gente não pode julgar as pessoas pela capa, pela aparência. Porque determinadas pessoas, a Bíblia também diz que no dia do juízo final, vão chegar lá perante o tribunal de Cristo e aí vão dizer assim: ah, Senhor, mas eu tanto falei no seu nome, eu tanto profetizei, eu tanto fiz isso, e querer passar as boas obras na cara de Jesus com o objetivo de ganhar o seu lugar no céu. E a resposta de Jesus é: não vos conheço. Tem até uma personagem no Zorra Total que ela diz: vem cá, te conheço. Depois de falar meia hora com a pessoa, vem cá, te conheço. Então tem gente que está aí dentro de uma igreja, uma denominação qualquer, eu estou falando de qualquer religião agora, e está dizendo ali que está adorando a Deus, mas na verdade por trás, né, nem coisa nem outra, nem fala, nem faz, nem vive aquilo que prega. Então é muito importante você se desnudar dessa religiosidade como capa, como aparência, e passar a vivê-la na sua vida. Tirar o olho do seu umbigo e olhar ao seu redor. Quando você visita as pessoas, quando você chega junto ali, você está fazendo o trabalho de Deus. É como se Deus estivesse com você. Jesus também, tem uma passagem no Evangelho que Jesus também diz: ah, mas eu fosse pobre e não fosse me visitar, eu estava preso e não fosse. É quando, Senhor? Quando vocês não forem exatamente visitar aquele que estava preso, aquele que estava pobre, aquele que estava necessitado, aquele que estava com fome. Então, quando você faz isso, você está fazendo, se colocando no lugar de Deus e ajudando a obra dele. Faz isso, faz. Deixa de ser hipócrita e viver uma mentira e passa a viver a sua religião de verdade e mostre assim que você é de Deus, que você pertence a Deus. Beijo a todos. Hoje é uma quinta-feira, mas eu já vou gravar um outro vídeo para amanhã. Amanhã já tem vídeo novo, porque faz 2 semanas praticamente que eu não posto, é sempre nas sextas-feiras, quer dizer, o dia que eu mais posto. Mas enfim, beijo pro meu amigo Edwin, pra Cezane, pra Lídia Lopes, pra Ceissa, Suzana, as meninas lá do restaurante Cozinharte, e para o meu amigo Rubens, Dona Maria Orminda, a mãe dele, Tia Sol, a tia dele, os primos deles que moram lá. E bom, para quem eu esqueci, beijo para todo mundo, até o próximo vídeo.